Olá, tudo bem com você? No encontro de hoje, vamos trabalhar com as estruturas de dados homogêneas. Você deve se lembrar que, quando se declara uma variável em determinado tipo, ela só tem capacidade de armazenamento de um único conteúdo. Porém, é muito comum situações onde existe a necessidade de armazenamento de vários elementos de um mesmo tipo de dados. Imagine um caixa de supermercado. O sistema que ali opera precisa ir registrando individualmente cada item que for comprado. Criar um sistema para essa finalidade utilizando variáveis comuns seria inviável, pois uma lista de supermercado pode conter um número expressivo de itens e seria necessária uma variável para armazenar cada item. Para resolver o problema, o programa precisa também conter em memória uma lista dos itens que são registrados. Aqui entra o conceito de listas lineares. Uma lista linear é uma estrutura composta de diversos itens de um mesmo tipo. Em um programa de computador, as listas podem ser criadas de forma estática ou dinâmica. Inicialmente, vamos trabalhar com as listas estáticas, que são as mais elementares. Uma lista estática é um dos tipos de estruturas de dados homogêneas que você já conhece, o vetor. Lembrando que um vetor é um array unidimensional e que array é o termo em inglês para arranjo. Um vetor armazena mais de um valor, sob um único identificador, de forma indexada. Resumindo, um vetor é uma lista estática indexada. Durante toda a disciplina, iremos utilizar a linguagem C para a criação dos nossos programas. O uso da linguagem C se justifica para o estudo de estruturas de dados porque, por ser uma linguagem de médio nível, ela permite a manipulação de dados em memória através de variáveis com identificador ou por endereço. E a manipulação dinâmica de memória é imprescindível para a implementação de alguns conceitos abordados pela disciplina. Vamos ver então como se cria um vetor na linguagem C? Para se declarar um vetor na linguagem C, inicia-se pelo tipo de dado que será armazenado pelo vetor, seguido de seu identificador e, por fim, especificando a quantidade de posições entre colchetes. Por exemplo, para se criar um vetor para comportar as notas bimestrais de uma disciplina anual, ele seria declarado como float, indicando que poderão ser armazenados valores fracionários, nota, que é o identificador do vetor, e 4 entre colchetes, indicando que o vetor irá comportar 4 valores do tipo float, no caso, as 4 notas, uma para cada bimestre. Uma representação abstrata do vetor poderia ser visualizada da seguinte maneira: o identificador do vetor e as 4 posições indexadas. Cada posição poderá receber o valor referente à nota de cada bimestre. Um vetor é uma lista estática porque, uma vez feita a sua declaração com a quantidade de posições que se deseja, isso não pode ser mudado. Sua alocação em memória é feita de forma contígua, ou seja, as posições devem ser alocadas uma após a outra, em sequência. Para o exemplo que utilizamos, onde o vetor possui 4 posições de float, seria necessário um espaço contínuo em memória, equivalente à soma de bytes das 4 posições. Cada posição do tipo float requer 4 bytes de memória para armazenar um número de ponto flutuante. Portanto, nosso vetor de notas requer 16 bytes em memória, 4 posições de 4 bytes cada. Vamos agora levar esse conhecimento para a prática, criando um programa em C para a manipulação de um vetor. Mas antes, eu preciso ter certeza de que você possui o recurso necessário para a prática. Para a criação de um programa, é necessário digitar o código-fonte em um arquivo texto, que será traduzido pelo compilador para a geração do código executável. A maneira mais fácil de fazer isso nas linguagens atuais é através de uma IDE. As IDEs são ambientes de desenvolvimento que apresentam em uma única solução tanto o editor de texto para o código-fonte quanto o compilador, além de outras facilidades. O ambiente que iremos utilizar para desenvolver e testar nossos programas é o Microsoft Visual Studio. Um convênio da FAEL com a Microsoft nos dá acesso ao Microsoft DreamSpark. Acesse o DreamSpark e baixe hoje mesmo a versão mais recente do Visual Studio. Eu irei utilizar com você o Visual Studio Community 2015. Como originalmente o Visual Studio vem configurado para a língua inglesa, não esqueça de baixar e instalar também o pacote de idiomas para poder utilizá-lo em português. Veja como. Neste momento eu vou iniciar o Visual Studio, clico aqui, acessando o Visual Studio 2015 Community. A primeira vez que você acessa o produto, ele pede para que você faça login com a sua conta Microsoft. Então eu vou fazer o login aqui. Entrar com a minha conta Live. Entrei com minha senha. E agora ele vai preparar então o ambiente para que eu possa desenvolver os meus aplicativos. A primeira vez que você executa esse processo pode levar algum tempo,
mas depois a entrada é imediata. Aqui eu tenho, então, a ideia do Visual Studio aberta. E eu posso, a partir daqui, criar um novo projeto. Mesmo que você tenha instalado o pacote de idiomas, para que ele funcione em português, você ainda precisará configurar essa opção. Eu vim aqui em Tools, do inglês Ferramentas, Options, que são as opções, escolho as opções International Settings, configurações internacionais, e ele mostra aqui, Language, English. Então eu vou mudar aqui para português. Ou você pode escolher o mesmo idioma no qual está rodando o seu Windows. Olha aqui, Same as Microsoft Windows. Eu vou forçar português, mesmo porque eu vou utilizar a partir de agora a minha ideia configurada para português. Vou escolher OK. Ele avisa que para que essa configuração tenha efeito é necessário reiniciar o Visual Studio. Então eu vou escolher OK. Vou sair do Visual Studio e entrar de novo para que ele esteja funcionando em português. Entrei novamente. Agora você nota que toda a IDE está em português. Então, mesmo aquela opção que nós acabamos de entrar, agora é Ferramentas, Opções. E daí, se eu quiser, eu posso voltar lá nas configurações internacionais e mudar o idioma. Vou deixar assim e cancelar. Agora que você já tem o seu ambiente de desenvolvimento configurado, é importante que você saiba como o Visual Studio trabalha. Como se trata de um ambiente para a criação de pequenos programas até grandes soluções corporativas, os arquivos ficam organizados em uma estrutura hierárquica. Em um nível mais elevado, existe a solução, justamente porque uma solução corporativa pode ser composta pela integração de vários sistemas menores. Dentro da solução, existe um ou mais projetos. Você pode ter um projeto de um sistema que roda no desktop do Windows, outro para o Windows Mobile e assim por diante. Todos acessando um mesmo banco de dados e fazendo parte da mesma solução. Dentro dos projetos é que estão os diversos arquivos e dentre eles estará o nosso código-fonte. Portanto, nosso primeiro programa, ainda que seja pequeno, será um arquivo de código-fonte subordinado a um projeto que está dentro de uma solução. Observe. Estando com o Visual Studio aberto, para que eu possa criar o meu programa, eu tenho que criar um projeto. Então eu venho aqui do lado esquerdo, clique em Novo Projeto. Como ele é um ambiente de desenvolvimento, ele me abre uma tela com as linguagens que eu posso trabalhar e os tipos de projeto para cada uma delas. Então ele tem o C Sharp, Visual Basic, F Sharp e o Visual C++, que é a linguagem que nós vamos utilizar. No C++ eu tenho então o projeto do tipo Win32 Console Application, que é uma aplicação console para Windows 32 bits. E é esse o tipo de projeto que nós iremos utilizar para a criação de aplicações que fazem interação simples de entrada e saída com o usuário via teclado e terminal. Além da linguagem e do tipo de projeto, eu devo informar o nome para o meu projeto. Então aqui onde ele diz nome, ele vem com um padrão, Console Application 1, e eu vou colocar então aqui estruturas homogêneas. Além do nome do projeto, eu devo informar o local, ou seja, a pasta onde eu vou salvar o meu projeto. Eu vou deixar aqui na pasta padrão, o nome da solução também vou deixar o nome que ele propõe, que é o mesmo nome do projeto, e vou clicar em OK. Clicando em OK, ele me abre uma wizard, ou seja, um assistente para a criação do projeto do tipo Windows 32 Console Application. Eu vou clicar aqui em Next. Na próxima tela, eu tenho algumas configurações específicas desse tipo de projeto. Eu vou clicar aqui em Empty Project, porque eu não quero nenhum tipo de arquivo previamente definido para esse tipo de projeto. Eu quero um projeto vazio. Então, cliquei em Empty Project, vou clicar em Finish. Fazendo isso, ele cria então o meu projeto vazio. No gerenciador de soluções, ele me traz sempre a estrutura de arquivos que eu tenho dentro do projeto. A estrutura padrão para um projeto do tipo Windows 32 Console Application é esta aqui. Eu tenho a pasta header, ou seja, os arquivos de biblioteca do C++, resource files, algum arquivo de recurso externo que eu fosse utilizar em meu projeto, e a pasta que de fato me interessa, que é a source files, que é onde estarão os meus códigos-fonte. Então, eu venho aqui em source files, clico com o botão direito, adicionar novo item. Fazendo isso, ele me abre uma tela para que eu escolha o tipo de arquivo que eu quero. Eu quero um arquivo do tipo CPP. Ele sugere o nome source.cpp, eu vou deixar esse nome padrão e vou clicar em adicionar. Então está aqui o arquivo source.cpp em branco para que eu possa iniciar a digitação do meu código. Agora que temos o nosso arquivo source.cpp, podemos escrever o nosso programa. O C++ é uma versão estendida da linguagem C que incorpora conceitos de orientação a objetos. Neste momento, iremos trabalhar apenas com a programação estruturada,
Porém, os arquivos padrão do Visual Studio são do tipo CPP, ou seja, C++. Um programa em C sempre inicia sua execução pela função main. Portanto, esta é a função que o compilador procura para iniciar o processo de compilação. Como o programa que queremos criar nesse momento é bastante simples, iremos colocar os comandos diretamente dentro da função main. Vamos lá? Nosso programa irá trabalhar somente com comandos de entrada e saída padrão, então eu vou incluir aqui a biblioteca stdio.h, std_standard, ou seja, padrão, IO, input, output. Agora eu vou criar a função main. E eu vou criar o vetor nota do tipo float, com 4 posições. Agora, para que eu possa fazer a leitura individual de cada posição do vetor, eu vou precisar de um iterador. Então, vou criar aqui uma mensagem solicitando as notas e crio uma estrutura iterativa para fazer a leitura das 4 notas. Para cada nota, eu emito uma mensagem solicitando a nota. Fazendo uso do iterador. O iterador vai servir de índice para a posição do vetor que eu quero fazer a leitura. Então, comando de leitura, nota na posição que eu quero, que no caso é representado pela variável i. Na sequência, eu vou apresentar os dados que foram lidos. Faço uma nova iteração para percorrer todo o vetor, agora apresentando as notas, ou seja, o conteúdo de cada posição do vetor. O iterador acrescido de 1 irá aparecer nessa posição da mensagem e o conteúdo do vetor irá aparecer nessa posição da mensagem. E vou colocar aqui um _n para que ele pule uma linha a cada mensagem emitida. Aqui também vou fazer com que ele pule uma linha. Vou mandar compilar o meu programa. E ele apresenta um erro aqui que não necessariamente é um erro, não é um erro no meu código. A scanf é a função de leitura mais comum utilizada desde o início da linguagem C. Porém, ela não é uma função considerada segura, uma vez que ela não controla a quantidade de bytes que estão sendo obtidos do teclado e enviados para a memória do computador, podendo ocasionar erro em tempo de execução. Para tanto, versões mais modernas do compilador trazem a função scanf-s para ser utilizada em substituição à scanf. Então, eu vou substituir aqui o scanf por scanf_s, e vou colocar também uma quebra de linha aqui, e vou mandar compilar novamente o programa. Aí, agora eu posso executar. Eu configurei minha console para que ela apresente os dados numa fonte maior e com fundo azul. Você pode alterar essas configurações clicando com o botão direito aqui no título da janela e escolhendo propriedades. Aqui você configura quais as fontes, quantas linhas e colunas você vai utilizar para a console. Então eu estou utilizando essa configuração. Vamos lá, informa as notas. Nota 1, 4.5, nota 2, 7, nota 3, 8.5, nota 4, 9. A hora que eu dou Enter, ele rapidamente mostrou o resultado, mas fechou a tela. Então eu preciso de um comando que, ao final da execução do programa, espere a interação do usuário para fechar o console. Para isso, eu vou utilizar a função getCH. Ele reclamou aqui porque ela não é uma função que está na biblioteca padrão, ela não está na Standard I/O. Eu vou ter que inserir uma nova biblioteca aqui para funcionar o getCH, que é o conio.h. Con de console, I/O, input, output. Então são funções estendidas de entrada e saída da console. E eu posso executar o meu programa. Ele pede para compilar novamente, sim. Nota 1, 4.5, 7, 8.5, 9. A hora que eu dou Enter, ele mostra então as notas informadas com cada nota que está armazenado no vetor em cada posição. Aqui, claro, ele está usando a máscara padrão do percentual %F, por isso essa quantidade de casas após a vírgula, ou no caso após o ponto decimal. Então está aí o meu programa fazendo uso de vetores. Pronto! Agora você já conhece o tipo mais básico de estrutura de dados. Espero que você tenha gostado e te aguardo no nosso próximo encontro. Um forte abraço e até lá!